Nós vamos aprender hoje um tema muito interessante: o que fazer depois de orar. O que fazer depois de orar. Eu gostaria de começar falando a vocês sobre oração específica, porque muitas pessoas oram de maneira genérica, e a Bíblia diz assim: muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. É muito importante você entender os princípios que a palavra de Deus te ensina sobre oração, para que a sua oração seja eficaz. Então eu quero começar contando um testemunho meu. Uma vez cheguei numa lanchonete e pedi um salgado e um refrigerante. E a moça parece que ignorou o meu pedido e não me atendeu. Aí eu fiquei esperando 5, 10, 15 minutos, e outras pessoas eram atendidas, e eu estava ali há um tempo e não era atendido. Aí perguntei para ela: moça, por favor, eu fiz o meu pedido e você até agora não me atendeu. Ela disse: o que é que você quer? Eu disse: eu pedi um salgado e um refrigerante. Eu fui genérico, e por ter sido genérico, eu não fui atendido, porque só é atendido quem é específico. Aí eu disse: entendi, por favor, me vê uma coxinha de frango com risoles, uma Coca-Cola KS gelada no copo. Não demorou muito tempo, eu recebi aquilo que eu havia pedido. Do mesmo jeito, quando você vai num restaurante e você diz para o garçom o que você quer, ele vai atender o seu pedido, porque você foi específico. Este é um princípio que precisamos entender. Uma vez, um cego gritou para Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Até que Jesus foi até ele e perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Estava na cara, literalmente, ele era cego. Qual era o pedido dele? A sua maior necessidade: eu quero ver. Mas ele precisou abrir a sua boca e ser específico. Muitas vezes nós não somos específicos. Então você tem que dizer exatamente aquilo que você está buscando de Deus. Hoje nós vamos entender alguns princípios que eu julgo ser importante quando nós falamos sobre oração. Semana passada eu disse que a igreja ouve muito falar sobre oração. É um assunto que nós ministramos e ensinamos repetidas vezes. A igreja sabe muito sobre oração, mas não pratica a oração. O importante não é o quanto você sabe, é o quanto é que você pratica. E quando nós falamos de oração, você precisa ter em mente que não é só bitonhar para Deus. Tem muito crente que parece um mendigo da fé, porque ele não conhece a sua condição de filho, ele não sabe dos seus direitos segundo a palavra de Deus, pela sua infinita graça, de acordo com a fé. Então, a oração precisa ser algo que te aproxima de Deus. Então, oração para mim e para você, em primeiro lugar, deve ser algo que toca o coração de Deus. E Ele recebe a tua oração quando você chega até Ele, como diz em Salmos: entrarei na presença do Senhor com gratidão, e em seus átrios com hinos de louvor.
Nós precisamos chegar na presença de Deus, manifestando a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Precisamos chegar apresentando a Ele alguma coisa que nos alegra. Pode ser pequena, mas você vai dizer: obrigado, Jesus. Este é o segredo. Em Salmos 37, a partir do versículo de número 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, e você não. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Nós conhecemos este versículo de número 4, mas somente a parte B do versículo, que diz assim: que Deus, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Mas qual é a motivação do meu coração? A maior parte das vezes, aquilo que nos motiva é aquilo que precisamos ou até nem precisamos, mas nós queremos. Pedimos algo porque estamos tristes, aborrecidos, chateados, necessitados, doentes, desempregados, endividados, perseguidos, injustiçados, ameaçados. O que nos leva a buscar a Deus então? O nosso egoísmo. Se nada disso estivesse acontecendo, você não estaria aqui. Provavelmente, você não estaria aqui. Não estaria aparentemente humilde e disposto a buscar a Deus. Não estaria orando ou jejuando. Você busca por você mesmo. Qual é a minha motivação então? Minha motivação é: quero paz, saúde, alegria, prosperidade, proteção, sucesso. É isso que tem, na maior parte das vezes, nos movido como igreja. Agora, Deus pode usar tudo isso que está acontecendo para trazer você para mais junto dEle. Mas Ele quer que você cresça como filho e como filha. Tudo que você busca e procura é resultado daquele que é de Deus, que anda com Deus, que é filho e que é filha. Ou seja, tem coisa que você nem precisa buscar, tem coisa que você nem precisa pedir, porque se você é de Deus, se você anda com Deus, como filho e como filha, estas coisas vão acontecer com você, como resultado de bênção. A graça de Deus se manifesta sobre nós de forma generosa e abundante. Olha o que diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 14.
E esta é a confiança que temos nele. Diga, eu confio nele. É uma área que nós precisamos trabalhar. Porque o crente, ele é, na maior parte das vezes, incrédulo. Ele é mais incrédulo que o incrédulo. As pessoas lá de fora não ouvem toda semana a palavra. Mas nós estamos aqui sextas-feiras e domingos, às 9 e às 19. Temos as nossas células, que ainda não estão acontecendo presencialmente, mas via remota. Ou seja, nós somos expostos à palavra de Deus. Mas parece que a palavra não penetra no nosso coração, por conta da dúvida, incredulidade e descrença, que bloqueia o agir de Deus. Deus quer fazer e pode fazer, mas eu preciso obedecer os princípios que a Bíblia estabelece, porque a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra si mesmo. Ele não pode quebrar princípios. Então você deve conhecer a Bíblia. E quando você conhece a Bíblia, você vai conhecer a vontade de Deus. Diz assim a palavra: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a minha vontade ou a vontade dele? Segundo a vontade dele, ele me ouve. O que foi que nós lemos há pouco? Em Salmos 37, versículo 4. Que Deus concede o desejo do nosso coração. Ele concede os desejos do nosso coração. Imagina só, se Deus respondesse todas as nossas orações. Diga aí, misericórdia. Uma vez, deprimido, eu orei e disse: Deus, eu quero morrer. Era da boca para fora, é claro que eu não queria morrer. Ainda bem que ele não ouviu minha oração. Não tem problema, desliga e liga. Então, o importante, queridos, o importante é você entender o coração de Deus. Então eu preciso estar alinhado com o coração de Deus. O problema é que nós não estamos alinhados com o coração de Deus, nós estamos alinhados com o nosso próprio coração. Na verdade, aquilo que está no coração de Deus é o que menos nos importa. Nós queremos ser abençoados, e nós achamos que estas bênçãos que nós recebemos é por conta de que temos muita fé. Amados, tudo que recebemos de Deus é pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Não merecemos nada, somos indignos, mas somos filhos e filhos amados, e por conta disso Ele nos dá. A Bíblia diz que Ele não lança nada em rosto. A alegria de Deus é de ver o seu povo bem, feliz, abençoado. Mas o problema é que nós plantamos muitas coisas que vão ter consequências na nossa vida e que vão nos alcançar lá na frente. A maior parte daquilo que nós colhemos hoje é por conta daquilo que nós plantamos ontem. Aí vivemos uma série de coisas que, como seres humanos, não gostamos de viver, não queremos viver, e por conta disso, nós buscamos uma força superior, o poder de Deus, para que Ele nos livre. E por que é que muitas vezes você ora e parece que nada acontece? Porque tem a sentença daquilo que você plantou.
Deus vai te perdoar, mas existe a consequência. Então aquele período de deserto que foi estabelecido, como diz na palavra, e por terem feito alguma coisa lá, fora da vontade de Deus, eles foram entregues há 3 anos, 6 anos, 7 anos, 12 anos, nas mãos de Deus, foram tratados. Então o que eu devo entender? Eu preciso conhecer o coração de Deus, porque Deus conhece o meu coração. A Bíblia diz que Ele palmeia, esquadrinha, mede o meu coração, o meu espírito. Ele sabe o que eu vou falar antes de falar. Ele sabe o que eu vou pensar antes de pensar. Ele sabe o que eu vou fazer antes de fazer. É um dos atributos de Deus. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então eu preciso permitir que o meu coração seja tratado pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que ninguém, em sã consciência, por absoluta rebeldia, diz assim: não, eu quero afrontar Deus, eu quero bater de frente com Ele. Não. Quando alguém faz por ignorância, ou inocentemente. Mas nós devemos fazer o que? Deus, eu quero te apresentar o meu coração. O meu coração, ele é volúvel. O meu coração, muitas vezes é injusto. O meu coração, ele é inconstante. A inclinação dele não te agrada. Por isso eu preciso andar segundo a tua palavra, na luz, na revelação da tua palavra, para poder te agradar. Então note que esse versículo diz, em primeiro lugar: deleita-te também no Senhor, e concederá os desejos do seu coração. Se eu não deleitar o Senhor, se eu não der alegria, satisfação, prazer para Ele, fazendo a sua vontade, em vão vou pedir alguma coisa, porque eu preciso estar alinhado com Ele, eu preciso andar em temor. Então, se eu me ajusto à vontade de Deus, eu vou andar no Espírito e não na carne. Eu vou compreender o que diz a palavra. E voltamos para 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo o seu coração, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Alguma coisa? Em tudo. Mas a Bíblia fala daquele que o coração está alinhado com Deus. Você não vai pedir aquilo que não deve pedir. Mas pastor, como é que eu sei o que eu devo e não devo pedir? Por exemplo, eu estou chateado, estou aborrecido, estou magoado. Você vai apresentar isso diante de Deus, mas você vai dizer assim: não é isso que tu tens para mim, porque sou teu filho, sou tua filha. Eu quero fechar a porta do meu coração para tudo aquilo que me fizeram. Eu quero andar na tua presença em amor e perdoar sempre. Está entendendo o que é andar na presença de Deus? Agradar o seu coração. Muitas vezes tem algo lá que está te preocupando, e a Bíblia diz: não estejais preocupados com coisa alguma. Então pecado se preocupar. Por quê? Se você confia que Deus cuida de você, pode ter certeza que o milagre te espera.
Então a preocupação, o nome já fala, pré-ocupação, você se ocupa previamente, é falta de fé, isso demonstra insegurança. Então aquela ansiedade está dentro de você, você vai dizer, Deus, hoje eu estou sendo tentado, porque é diferente você se render e se tornar um ansioso. Eu estou sendo tentado a ficar ansioso, mas eu quero dizer que eu confio em Ti, na Tua graça, no Teu favor, e eu sei que Tu estás fazendo alguma coisa por mim, embora eu não veja, não perceba, nem entenda. Queridos, nós servimos a Deus sem entender. Então isso é agradar o coração de Deus. E vamos falar um pouquinho no final sobre isso, que é uma das estratégias que o diabo usa para roubar de nós aquilo que Deus tem preparado. E sabemos que se Ele nos ouvir em tudo o que pedimos, segundo a sua vontade, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus quer que você peça, e a Bíblia diz que Ele sabe o que você vai pedir antes de pedir. Mas por que é que Ele quer que você peça? Porque é sinal de entrega, é sinal de dependência, é sinal de humildade, é um exercício espiritual que fazemos, como filhos e filhas de Deus. A alegria de Deus é nos atender como Pai amoroso. Então Deus não é aquele velho carrancudo que está sentado num trono, segurando um chicote, pronto para te torturar psicologicamente. Comece a ver Deus como um Deus amoroso, não um Deus que te nega favores, mas um Deus que tem prazer em te ouvir. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu preciso crer que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Então eu sei como filho que Deus cuida de mim. O diabo pode dizer que tudo está difícil, complicado, não tem jeito, mas eu sei que para Deus sempre tem um jeito. A última palavra não é do homem, a última palavra é dele, e você precisa entregar o controle de tudo nas mãos dele. Mas você pede muitas vezes, entra na presença dele para pedir aquilo que não deve pedir. Quando você está andando em espírito, a maior parte daquilo que você sofre como ataque, não vai roubar mais a tua fé, e não vai impedir mais você de avançar. Olha só, para você entender, tem coisa que você não pede, vive. Então vamos lá, tem coisa que você não pede, vive. Tem gente que ora e diz, Deus me dá paz, inferno, não aguento mais. Então não adianta eu pedir paz, Deus não vai dar paz. Eu preciso viver. Como é que funciona então? Eu tenho Jesus no meu coração, amém ou não amém? Eu tenho Jesus no meu coração. Então eu tenho no meu coração o príncipe da paz. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. É o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 27. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a paz. Isso não vai me roubar a paz. Isso não vai mexer comigo. Isso não vai me chatear, me aborrecer, me magoar, me ferir, me deprimir.
me angustiar. Sabe por quê? Eu tenho Jesus no meu coração. O príncipe da paz mora em mim. Ele me deu a verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece e nem pode me oferecer. Então o que eu faço? Eu tenho que preservar minha paz. Eu não me irrito, eu decido não me irritar. Eu decido não retrucar. Eu decido não responder. Eu decido não me queixar. Nada pode roubar esta paz de dentro de mim. Aí você sai daquele ambiente e vai orar, e vai dizer: Deus, obrigado porque venci. Pessoas tentaram roubar a minha paz, o diabo tentou roubar a minha paz, mas eu não entrego. Eu não entrego. Obrigado pela tua paz. Se o teu coração não te condena, tende paz com Deus. Porque o propósito do diabo é exatamente esse. É de atacar as tuas emoções, teus sentimentos. Mas como nós, como filhos e filhas de Deus, não andamos mais segundo as nossas emoções e sentimentos, diga: morri para mim mesmo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. As minhas emoções e os meus sentimentos foram tratados pelo Espírito Santo de Deus. O meu temperamento foi tratado pelo Espírito Santo de Deus. Mas peraí, pastor, quer dizer então que a gente não pode descompensar mais? Poder pode, mas não deve. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas como isso, pastor, que a gente pode irar e não pecar? Quando você ira, você diz: irmão, me perdoa, eu não devia ter te respondido assim. Eu estou disciplinando a minha carne, e eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu sou muito parecido com o diabo. Então, do jeito que bate, leva. Eu danço conforme a música. Eu aprendi que chumbo trocado não dói. Então eu sou assim, me perdoa, eu tenho que me converter, viu? Quando você faz isso, você está esmagando a cabeça da serpente. O certo é você não descompensar. Vai chegar uma hora que você vai estar tão exercitado na palavra da verdade, que para você, tanto faz como tanto fez. Quando eu digo, crítica não me derruba e elogio não me exalta, é isso que quer dizer, tanto faz como tanto fez. Só que você dá muito crédito para arquibancada. O vizinho falou de você: não, vou lá tirar satisfação. O que ele pensa que é? Morri para mim mesmo. Cavalo morto ninguém monta. Cachorro morto não late e não ladra. Não late e não morde. Cachorro morto não late e não morde. Aquela pessoa que está trabalhando comigo, ela está fazendo de tudo para me prejudicar. Pois é, Deus te revelou a estratégia. Como é que você vai vencer essa guerra? Com a arma do amor. Ela fala de você, você não vai falar dela. Ela te critica o teu trabalho, mas você não vai falar dela. Você vai dizer: engraçado, eu gosto tanto dessa pessoa, eu não sei por que ela se referiu a mim assim. Mas eu vou dizer que você falou comigo sobre isso. Não, pelo amor de Deus. E vou pedir desculpas a ela, porque eu devo ter pisado na bola, feito alguma coisa que não deveria ter feito. Chega uma hora que o diabo não vai mais te atacar em coisas tão básicas. Uma irmã veio conversar uma vez comigo revoltada.
pastor, tem muita mulher invejosa na igreja. Eu falei, é mesmo? Quem? Por exemplo, a fulana de tal. Eu comprei esse sapato aqui, eu não sei se o senhor reparou. E ela foi, comprou um sapato igual ao meu. E eu tentei amenizar, eu disse, irmã, é que você tem muito bom gosto. Ela disse, não, é que essa irmã é invejosa mesmo. Eu falei, pode ser que a irmã esteja enganada com respeito à irmã. Não, pastor, é muito difícil eu me enganar. Ela é invejosa, ela quer ser como eu, ela quer se vestir como eu, ela quer tudo que eu tenho, ela quer ter. Aí chegou uma hora que eu disse para ela, irmã, você não quer que as pessoas da igreja comprem a mesma coisa que a irmã comprou? Então faz um favor, não compra mais de promoção, não compra mais de porta de loja. Eu falei, magoou, pastor. Estamos resolvidos. Aí abaixa o volume, né? Assim, abaixa, não? Aí ele abaixa lá, quando você vê que trava, dá uma baixadinha, aí a gente faz o Paranauê aqui. Amém, queridos? Então, nós precisamos compreender quais são as artimanhas do diabo, porque parece que começa cedo, não é? Qualquer coisinha te zanga. Coisas mínimas. As boas notícias parecem que demoram para chegar, mas as ruins chegam muito rápidas. E tem gente que parece que gosta de ver o circo pegando fogo, é ou não é? Tem gente que vive fazendo esse papel de mensageiro do mal. Visita as pessoas para ficar plantando sementes no coração delas. A Bíblia chama estas mulheres de paroleirazinhas, ou seja, metidas a pregadoras ou pregadorazinhas. Doeu, né? Mas não pense que é só mulher não, tem muito homem hoje que ganha, que gosta de uma fofoca, que é só graça. Então vou repetir aqui o versículo que estamos, ou melhor, agora me localizei aqui. A gente ora e diz assim, Deus me dá força. Olha o que diz a Bíblia. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a minha força. Então para eu ter força, eu não vou pedir, Deus me dá força. Não, eu vou alegrar o coração de Deus, como filho amado, como filha amada. E quando eu alegro o coração de Deus, nada me abala. Quer ser blindado? Alegre o coração de Deus. Faz o que agrada a Deus. Pensa menos em você. E procura andar mais na dependência do Espírito Santo. Tem gente que diz assim, Deus me dá prosperidade. Não tem? Me dá prosperidade. É uma oração que muita gente faz. Mas prosperidade vem com princípios, segundo a palavra. Vamos ver um aqui? Segundo aos Coríntios, capítulo, acredito que é 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Achou, Hugo? Segundo aos Coríntios 9:6, é? Diz assim, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha só, como que a palavra nos ensina, ela é muito linda.
Deus está dizendo: você quer prosperar? Você não pode buscar Deus nem por tristeza e nem por necessidade. É o que eu estou ensinando para vocês hoje. Eu não posso ser movido pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Eu não posso buscar a Deus porque tudo está dando errado para mim, porque eu vou ser egoísta. Então veja bem, por que eu estou procurando a Deus? Eu procuro a Deus porque a motivação do meu coração, ela está errada. Então se ela está errada, eu não vou receber. Então por que é que eu busco a Deus? Eu busco a Deus porque eu estou triste, aborrecido, chateado. Eu estou doente, desempregado, endividado, perseguido, injustiçado, ameaçado. Olha o que diz a palavra aqui. Achou, Hugo? Projeta para nós, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, é isso? É isso? Dá para projetar ou não? Valeu. Então diz aí, me acompanhe, tá, Gu? Por favor. Aí diz aí, 6, e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará; o que semeia em abundância ceifará. Então o que a Bíblia está dizendo? Para eu prosperar, eu preciso plantar. É a lei da semeadura, é uma lei espiritual. Então o crente, ele não planta e ele quer prosperidade. Ele não vai ter prosperidade. A prosperidade que ele vai ter pode ser uma prosperidade momentânea, e crente vive muito isso. Hoje ele prospera, daqui um pouco ele passa pelo deserto, daqui a pouco ele prospera mais um pouquinho, daqui a pouco mais um desertão, daqui a pouco ele prospera mais um bocadinho, daqui a pouco misericórdia. O crente, ele precisa ser constante naquilo que ele se propõe a fazer para Deus. Então eu não posso hoje plantar, amanhã não plantar. Eu sou fiel hoje, amanhã não sou. Eu tenho que ter uma vida de fidelidade a Deus. Eu preciso aprender a honrar a Deus, porque o que nós entregamos para Ele não é financeiro, monetário, com valor econômico. O que nós fazemos é honrar a Deus. Então diz que aquele que planta pouco, colhe pouco; o que semeia em abundância ceifará. Então, eu preciso melhorar a minha condição financeira. O que eu preciso fazer? Plantar mais. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Olha o papel do coração. Porque o coração, ele pode fazer por necessidade, ou pode fazer por tristeza. E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo: não faça nada por tristeza ou por necessidade. Então isso fala da nossa condição humana, muitas vezes da nossa realidade, que tem que ser mudada pela fé. Precisamos aplicar a palavra de Deus naquilo que está acontecendo na nossa vida, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha só, quando eu me alegro de abençoar a obra de Deus, esta bênção vai voltar para mim, e Deus vai medir de acordo com o meu plantio. O que planta pouco, colhe pouco; o que planta muito, colhe muito. O que não planta nada, não vai colher nada, a não ser pela infinita graça, misericórdia, bondade e amor de Deus. Ele pode fazer isso, mas não fará sempre isso, porque quando você mudar de estação, você tem que honrar a Deus e aprender a ser grato e reconhecer a sua bênção. E Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre, eu gostei dessa parte, tendo de vez em quando, só no vale, no pagamento, tendo sempre. Vamos ler de novo? É muito forte esse texto. E Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, alguma coisa? Em tudo, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra.
conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem que dá semente para você plantar na obra? Ele mesmo. Então, se você não tem semente para plantar, está na hora de você pedir. Ele dá semente ao que semeia. Aquele que não planta, não tem semente para plantar, nem para ele. Então a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Então olha só, tem semente que é para você plantar, você não pode comer. Então diz a Bíblia que Deus dá semente ao que semeia, mas também dá pão, supre as necessidades básicas. Ele tem poder para multiplicar a vossa sementeira, sua fonte de renda, e aumentar os teus frutos de justiça. Você vai receber o teu galardão no céu, de acordo com os teus frutos de justiça. Para que em tudo, diga aí comigo, em tudo. Alguma coisa? A Bíblia diz como? Em tudo, enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, como fruto de tudo isso que Deus vai manifestar na nossa vida, nós vamos falar continuamente: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Outra tradução diz que Deus não se vende. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, se fará a vida eterna. Então tudo que nós fazemos porque somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos viver para Deus, com Ele para sempre. Mas Ele quer nos abençoar aqui embaixo, e cuidar de nós como filhos e filhas. Mas precisamos compreender como isso acontece. Olha o que diz no 9: e não nos cansemos de fazer o bem. A gente cansa, não cansa? Às vezes você diz assim: estou cansado, estou desacorçoado de fazer o bem. Eu faço bem para as pessoas não respondem, as pessoas não contribuem, as pessoas não dão a paga. Cansa. Mas a Bíblia te exorta e diz assim: não canse de fazer o bem. Então diga comigo: eu não vou me cansar de fazer o bem. Quando é que eu não me canso? É quando eu me renovo em Deus, dia a dia. Quando eu me renovo em Deus, dia a dia. Então eu não me canso de fazer o bem. Eu não me canso de fazer o bem. Eu não me canso de fazer o bem. Amém? Por quê? Porque o bem que fazemos será recompensado pelo Senhor. Às vezes você diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. É o que o diabo quer. Mas peraí, pastor, crente não é bobo. Tem gente que me tira, é verdade. Mas você tem que ser seletivo. Obrigado, Ná. Fica na paz. Fica aí. É que deu petit no teclado. A gente tenta, mas vai ter que mandar fazer uma revisãozinha. Me disseram que veio revisado. Não sei que revisão é essa. Mas enfim, queridos, não se canse de fazer o bem. Vale a pena fazer o bem. Deus te testa quando você faz o bem. E olha, você não faz o bem para quem merece, é para quem precisa. Você precisa ser diferente dela.
Você precisa manifestar Cristo através da sua vida. Amém? Diga aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. O que acontece aqui? Nós vamos colher no tempo de Deus, se você não tiver desistido, porque tem gente que desiste no meio do caminho, e se desiste no meio do caminho, você não tem o que comemorar lá na frente, porque Deus tem preparado coisas lindas para você. Acredite nisso. Agora, você percebeu que fé é você dizer que tem aquilo que você ainda não tem? É uma coisa doida, não é? Fé é você dizer que tem aquilo que ainda não tem. Aqui nós temos duas verdades, a posicional e a experimental. A posicional é que você tem, e a prática é que a tua bênção está a caminho. Diga, minha bênção está a caminho. O que fazer enquanto você espera a bênção? Agradeça e louve a Deus. Agradeça e louve a Deus. Agradeça e louve a Deus. Olha o que diz em Marcos capítulo 11, versículo 23, acredito eu. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, qualquer um que tenha fé, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Duvidar na mente? No coração. Na mente você vai ser tentado a duvidar, mas não ceda à tentação. Confia aqui dentro, no seu coração. Mas crer que se fará aquilo o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está falando de oração, está falando de autoridade em nome de Jesus, está falando do poder de Deus, está falando da nossa fé. Continua. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-ás. Olha só aqui, preste atenção, eu não posso ir lá. Crede que recebeu, sem receber, e só depois você vai ter, porque ali o certo não era estar. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, tê-la-eis, se você crer. Não, o segredo é crer primeiro, para depois ter. Crer primeiro, para depois? Crer primeiro, para depois? E a gente, não, pastor, eu tenho a fé de, como é o nome do incrédulo da Bíblia? Tomé. Eu tenho a fé de Tomé, e tem gente que acha que é bonito isso. Gente, Tomé não tinha fé, a fé de Tomé era zero. Jesus disse para ele, não seja incrédulo Tomé, mas seja crente. Então, o incrédulo é aquele que precisa ver para crer. Agora, quem tem fé é aquele que crê para ter. Amém? Diga, agora eu entendi. Olha só, o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Às vezes, não dá vontade de depor as armas, jogar a toalha, chutar o balde. Mas a Bíblia diz que nós devemos reter firmes a nossa confissão de esperança, ou seja, olhar para Jesus e dizer, eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio em Ti. O meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. A minha fé está estabelecida nele. A minha vida está consagrada a Ele. Porque fiel é aquele que prometeu. Ainda no 36, Hebreus 10, 36. Olha o que diz agora. Porque necessitais de paciência, esperar um bocadinho, mas parece, pastor, que esse tempo é eterno, parece que não passa.
Eu não aguento mais. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, então tem coisa que a gente faz que atrapalha a vontade de Deus. O nosso temperamento, quando a gente descompensa, quando a gente xinga, quando a gente pragueja, quando a gente amaldiçoa, quando a gente perde o controle. Mas pastor, é humano isso. Mas tem coisa que você evita debaixo da graça de Deus. Sabe por quê? Não vale a pena. Cada vez que o diabo faz você descompensar, pode ver, ele rouba uma bênção tua. Pode ver como é que é. Uma vez eu recebi um telefonema dizendo que tinha sido liberado um crédito imobiliário para mim, no valor de R$60 mil na época. Isso em meados de 1999. Eu fiquei muito feliz, porque com essa carta de crédito eu podia pagar todas as nossas contas e abençoar muito a igreja. Mas aí o que foi que aconteceu? Eu soube de uma notícia, e olha o que o diabo fez. Ele trouxe até mim, e naquela época eu não tinha o controle próprio que eu tenho hoje, o domínio próprio. Eu acabei me descompensando. Me descompensei. Fui até a pessoa e me descompensei. Sabe o que foi que aconteceu? Eu estava me arrumando no dia seguinte para ir para São Paulo. Já tinha tomado meu banho, já estava cheiroso, perfumado, alinhado, feliz da vida, porque eu ia pegar lá minha carta de crédito, no valor de R$60 mil, 60 e poucos mil reais. O que foi que aconteceu? Recebi um telefonema. A pessoa me disse: Alberto, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o processo aqui foi cancelado. Não adianta nem você vir para São Paulo. Eu falei: mas como assim? Ela falou: não tem explicação. Cometeram um erro. Aí, no meu coração, eu sabia o porquê que eu tinha perdido aquela bênção de 60 e poucos mil reais. Meu querido, você acha que se eu soubesse que eu ia perder uma bênção de 60 e poucos mil reais, eu ia me descompensar? Não, se fosse um pouquinho menos, a gente descompensava. É ou não é? Tanto faz. Mas eu vou te falar uma coisa, não vale a pena você descompensar. Não vale a pena você perder a estribeira. Não vale a pena você apelar. Então, porque necessitais de paciência. Então a gente precisa ter paciência. Tem gente que não tem paciência com a criançada brincando na casa, é ou não é? Fazendo bagunça. Eu fui na casa de um irmão, e o filho dele, assim, era hiperativo, não é? E era um terror. E ele não sabia lidar com a criança, e ele não sabia estabelecer limites. Aí eu falei: irmão, você tem que agradecer a Deus, porque o teu filho tem saúde, o teu filho brinca, o teu filho apronta, glória a Deus, mas ensinei ele também a aplicar a disciplina quando necessário, não é? É que criança, às vezes, quando chega lá uma visita na casa, a criança fica toda serelepe, é ou não é? Me lembro de uma criança que o pastor recebeu um convite para ir almoçar na casa dos irmãos, no domingo. Aí o pastor foi, e chegou lá na casa dessa família, a criança ficava atrás da cadeira do pastor, olhando para ele e procurando alguma coisa. Aí o pai pegou e disse assim: ô menino, fica quieto, para de aprontar. Esse menino, pastor, não sei o que eu faço com ele, meu Deus do céu. O que você está procurando aí, menino? Aí ele falou: o senhor falou que o pastor tinha duas caras, eu estou procurando a outra. Ah, Jesus da glória. Tem que dar corretivo, não é na criança, é no pai agora, é ou não é? Você sabia que a maior parte das crianças, dos adolescentes, quando eles se desviam, eu disse que a maior parte, não disse todas, a maior parte deles, quando se desviam, é por conta de nós pais, que ficamos falando de problemas de igreja na frente das crianças, ficamos falando das nossas amarras na frente das crianças. Então isso vai minando a fé das crianças. E as crianças, quando elas crescem, elas dizem: agora eu escolho e não quero mais ir para a igreja.
para viver do jeito que você viveu, para sofrer do jeito que você sofreu, eu prefiro seguir minha vida. Eu quero viver para o mundo. E é assim que acontece. Então, não fale de igreja, não fale de problemas. A gente precisa aprender a falar de coisas boas. E se tem alguma coisa que pode ser tratada, você tem que dar a tua contribuição para aquilo mudar em nome de Jesus. Amém? Porque a igreja é uma família. A igreja é nossa família. É a família de Deus. Então diz aí que necessitamos de paciência para depois de havermos feito a vontade de Deus. Aí, o que é? Eu vou pedir paciência então, pastor. Não vem assim. Deus me dá paciência e Deus te dá paciência. Você precisa se disciplinar. A partir de agora, eu vou ser mais paciente. Aí você diz, mente, para de se irar. Carne, para de se irar. Eu não vou responder a provocação. Isso aí não vai me atormentar mais. Em nome de Jesus. E paciência significa saber esperar o momento oportuno. Saber esperar o momento oportuno. Para que possais alcançar a promessa. Coloca o 37 para nós, por favor. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Continua. Mas o justo viverá das suas emoções e dos seus sentimentos. O justo viverá da fé. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque fé é conhecimento da palavra de Deus. Quando você pega e pratica aquele princípio na tua vida, vai dar muito certo. Amém? E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Como é que diz a tua tradução? Se alguém retroceder, minha alma não terá prazer nele. Se alguém desistir, se alguém parar, se alguém interromper o processo de Deus, preste atenção, se você interrompe o processo de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que retomar, antes de você partir para a glória. Nem que seja no leito de morte, você vai ter que se reconciliar com Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, e se reconciliando com Ele, como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, às vezes, nós interrompemos o processo, a gente para na metade do caminho, para quê? Para depois de 5 anos voltar arrebentado, depois de 10 anos voltar arrebentado, 30 anos voltar arrebentado. Não, vamos entender o que a palavra de Deus fala. Então, eu preciso praticar os princípios. Quero ensinar só mais 2 para a gente ir embora. Quando você ora e está esperando, deve esperar em Deus. Não espere na sua própria força. Espere em Deus. E é nessa hora que o diabo vai bombardear a tua mente. É nessa hora que o diabo bombardeia a tua mente. A mente do crente é o campo de batalha onde o diabo ataca. Pode ver, é na mente que você às vezes fica muito irritado, perturbado, à beira de quase endemonizar. Tem gente que fica assim no limite. Alguns passam do limite. Então o diabo ele ataca a mente. A pessoa não gosta de você. A pessoa não te respeita. A pessoa não te ama. A pessoa não cuida de você. Essa pessoa é uma perda de tempo. Essa pessoa aí é atormentada. Não. Você deve entender que o diabo mente para você, e você precisa ficar sempre com a verdade de Deus. Sempre com a verdade de Deus. Então, você se coloca na presença de Deus, mas age com autoridade. Deus me deu espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Por isso eu te dou uma ordem, carne. Não é você que me controla. Mente, não é você que me controla.
o Espírito Santo me controla. Então eu ando na vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu coloco agora, Senhor, nas tuas mãos esta ira repentina, esta provocação, este xingamento, esta ofensa, este mal. Eu decido perdoar agora, porque eu não vou perder a minha bênção por conta disso. Eu não vou retardar o meu milagre por conta disso. Então, se a gente aprende a lidar com estas situações, nós vamos romper. Então o diabo, ele ataca aí, na mente, nas emoções e nos sentimentos. Estou indo na igreja, não está adiantando nada. Eu estou dizimando e ofertando e não está me adiantando de nada. É claro, a semente é para o futuro, querido. É para o futuro. A semente que saiu da sua mão nunca mais vai sair da tua vida, em nome de Jesus. Então o diabo o tempo todo ele tem que atacar a tua fé, porque você tem que esfriar espiritualmente, ele tem que roubar de você a tua fé, ele tem que te tirar da presença de Jesus, ele tem que te levar para o mundo da onde você saiu. É isso que o diabo quer fazer. E ele não faz isso só com você, ele faz com todos nós, mas nós não negociamos. Alguns aprenderam a dizer não, outros estão aprendendo, por isso que a gente precisa tratar estes irmãos com muito amor, porque eles estão aprendendo. Mas tem tanto tempo de igreja, querido, tempo de igreja não quer dizer nada. Tem gente que está na igreja há 10 anos, ouve uma palavra e aquela palavra cria luz no coração dela, fala, agora eu entendi. É como se ela tivesse nascido naquela hora. Então nós devemos saber lidar com tudo isso em nome de Jesus. Então cuidado com a mente, porque é o campo de batalha, onde o diabo te ataca. Você não vai receber, você não vai ficar curado. Você vai perder o emprego, você vai ser mandado embora. O diabo ele fica o tempo todo, até você dizer, identifiquei quem é você. Para de me atormentar na minha alma. Saia em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar. Aí você substitui as declarações, que tu és um Deus perfeito, que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é aquele que sempre cuidou de mim, e o Senhor vai continuar cuidando de mim, independente das circunstâncias, independente dos ataques, independente de tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque eu vivo dia a dia o teu milagre, a tua provisão, o teu cuidado. Na oração do Pai Nosso, ele não diz? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o milagre é diário, a bênção é diária, viva um dia de cada vez. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. E outra coisa, para encerrar, não fale para os outros dos seus problemas, porque eles não podem resolver os seus problemas. Muitos até gostam de ouvir o que você está partilhando. Você vira as costas e a pessoa vai dizer, bem feito. Essa pessoa merece. Não compartilha com qualquer pessoa os teus problemas. Tenha pessoas de fé para caminhar com você, para orar com você, em nome de Jesus.